Graça e paz, igreja. Hoje eu estou só. Tentei fazer a transmissão de casa, nossa internet é muito lenta. Vim aqui para a igreja. Tentei usar o que eu tinha de celular, de iPad, e não consegui fazer a transmissão. Os computadores da igreja aqui estão conectados e todos configurados para a transmissão do culto. Então eu não consegui mexer, tentei pedir ajuda com o Jefferson, a gente não conseguiu instalar a câmera aqui no computador, então eu estou gravando e estou mandando sem ser ao vivo, né? Então minha oração é que esse tempo que a gente vai estar junto aqui, quando você for ouvir, que encontre a sua casa com saúde, com paz, com alegria, né? Com esperança, né? E a gente vai começar orando, né? Não tem os pedidos ao vivo, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece tudo que você tem clamado e pedido aí, né? Na sua casa, com a sua família. Talvez você não tenha nem forças para orar e buscar a Deus, mas o Senhor conhece teu coração, a tua luta. E isso a gente vai ter um tempinho de oração agora, e daí vai para a palavra, para o Senhor ministrar aquilo que Ele colocou no meu coração, né? Senhor, nessa noite eu venho de te pedir e derrame graça sobre esse momento. Abençoa, Senhor, a cada um que vai estar ouvindo esse vídeo. Abençoa os meus irmãos da igreja, aqueles que talvez estão sem esperança, passando por lutas, dificuldades. Que o Senhor possa estar derramando da tua unção, a tua alegria, que traga esperança ao coração daquele que não tem mais esperança. Traz trabalho para aquele que precisa de trabalho, traz saúde para aquele que está precisando de saúde, alegria para aquela mulher que de repente está cansada com os filhos, com os afazeres, com às vezes contas para pagar e não tem recursos. Eu não sei, Deus, mas eu venho orar por todos esses, pelas pessoas que talvez estão no grupo de risco da nossa igreja, que o Senhor guarde, preserve a vida de cada um deles, não deixe faltar nada, saúde, que esse vírus não chegue perto, não venha atacar a vida dessas pessoas. Nós pedimos por saúde para a tua igreja, saúde física, saúde emocional, a saúde espiritual, que nós tanto precisamos e dependemos de ti. Nos ensine, Senhor, nesse tempo, tudo que temos passado, que a gente saia vitorioso, que a gente saia crendo cada vez mais nos teus milagres, que a gente tenha experiências com o Senhor, que a gente tenha mesmo motivo e histórias de quantos milagres o Senhor fez nas nossas vidas. Que a gente nunca se esqueça da tua graça, da tua misericórdia todos os dias na nossa vida. Abençoa os governantes, abençoa o pessoal da saúde, a todos eles que estão envolvidos, que haja temor no coração de cada um, que haja alegria também naqueles que têm andado tristes e desanimados com as notícias, que eles olhem para o Senhor e não se esqueçam que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e o Senhor tem tudo na sua mão, tudo está nas suas mãos, o controle de tudo isso que tem acontecido. O Senhor não perdeu o controle. Que possa haver transformação nas nossas vidas. Também a palavra que nós vamos receber hoje, que o Senhor possa estar abençoando e que frutifique na vida de cada um, para a tua honra e tua glória. Em teu nome, amém. O texto que de manhã o Senhor colocou no meu coração está em Timóteo. E aí, falando, né, no versículo 6, de 11 a 21, né, que fala pra gente, já vou até ler, né, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. E aí eu fui ler do início, né, a carta que Paulo mandou para o Timóteo, porque o Timóteo, ele, pelo que dá para entender, ele se converteu ainda jovem, numa viagem que Paulo fez, missionária,
E aí, depois de um tempo que o Paulo voltou lá, ele encontrou Timóteo firme, forte, e ouviu que ele dava bom testemunho. E aí ele teve o privilégio também, Timóteo, de andar com Paulo em algumas viagens missionárias. E nessas viagens eles passaram por uma cidade onde estava a ameaça da igreja, a ameaça para a igreja era que muitas heresias estavam acontecendo, né? E aí o Paulo deixa o Timóteo lá e fala, você cuida da igreja aqui, né? Dá um suporte aqui e eu vou seguir. E aí ele manda uma carta para o Timóteo, que estava nessa cidade lá, né? Que pelo que dá para entender aqui, era em Éfeso, né? Que estava tendo muita heresia. E aí o Paulo escreve para o Timóteo algumas coisas. E aí eu fui ver no capítulo 1, né? São muitos conselhos e são atuais também, servem para nós, para o nosso dia a dia, né? Então, no capítulo 1 ele fala para o Timóteo assim, não deixar o povo ensinar falsas doutrinas e não deixar eles dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que davam discussões e que não levavam a nada. E muitas vezes eu vejo que nós nos pegamos nisso, né? Falando coisas que não acrescentam, discussões tolas, né? E que em vez disso era para ele promover a obra de Deus. E isso a gente pode trazer para o dia de hoje. Muitas vezes até com essa pandemia a gente fica focado, né, em quantas pessoas morreram, em o que o governo está fazendo para ajudar os empresários, o que o governo está fazendo para socorrer os menos favorecidos e tal, né? Então dá para dizer que é para a gente promover a obra de Deus nesse tempo também, né? E capítulo 2 ele fala para o povo fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, reis e por todos que exercem autoridade. Então, eu sei que desde o início da pandemia, todas as devocionais que o pastor tem trazido, esse tempo de oração, de orar pelos governantes, pelo presidente, isso é papel nosso, é papel da igreja, né? Então, é isso que o Paulo está falando para o Timóteo ensinar à igreja, né? E falando para que o povo, orando desse jeito, com orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, para o povo ter uma vida tranquila e que possam pacificar também, né, onde eles estão. Então, para que haja piedade e dignidade. E eu acho que todo mundo quer viver num país que tenha dignidade, que seja piedoso, né, que uma vida tranquila, né? Então, nós, seres humanos, precisamos disso. Eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, a gente morava perto de uns morros, assim, lá perto do zoológico, né? E eu sei que de madrugada a gente acordava com gritos de mulheres gritando, e as crianças falando assim, pai, não mata a mãe. Então era terrível você estar naquele meio, ouvindo tudo isso. Então agora, na sociedade, hoje a gente vê gente roubando, saindo correndo, tudo isso, né? E se a gente segue aqui uma das coisas que ele fala para a gente orar, interceder, para ter uma vida tranquila, pacífica e tal, para mudar a sociedade, né? Para que os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Isso é o papel da igreja, né? E no capítulo 2 também ele fala para as mulheres se vestirem modestamente, com decência e discrição, né? Então, não precisa falar muito aqui. As mulheres sabem o que quer dizer isso, né? E aí ele fala para as mulheres serem ricas em boas obras, como convém as que declaram adorar a Deus, né? Então, é nosso papel, né? Ser discreta, ser decente, não chamar atenção, né? Tá na igreja, vem para adorar a Deus e não para chamar a atenção das pessoas, né? Com as nossas vestimentas, com o nosso jeito, né? Então, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para fazer isso também, né? O capítulo 3 diz que se alguém quer alguma função importante na igreja, né? Lá fala de bispo, né? E tal, você pode ter, mas tem tantas coisas que ele pede lá, que uma delas é ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado,
sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não beber, não ser violento, ser amável, pacífico, não ser apegado ao dinheiro, tudo isso, né? E ainda também acrescenta ainda, e governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Homens de palavra, não amigos de lucros desonestos. Quanta coisa, né, gente? E é um desafio a gente colocar tudo isso em prática, né? Mas é possível, né? Então, o capítulo 4 daí fala assim que, na carta dele falava assim, que alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? E aqui o Paulo diz para o Timóteo que, embora ele seja jovem, ele é um testemunho vivo e Deus estava usando ele na terra para ser exemplo e exercer o dom que Deus deu para ele, né? Que ele recebeu. E trazendo até para a nossa realidade hoje, todo mundo tem dons e talentos e a gente precisa pôr em prática, né? Às vezes é carregar banco, às vezes é lavar louça, limpar banheiro, eu não sei, fazer o jardim, ensinar, dar aula para as crianças, são muitas as necessidades. Então, ele fala para a igreja exercer o dom que recebeu. E no capítulo 5, fala para o Timóteo, né, para não ser áspero ao repreender alguém mais velho, mas exortar como se fosse seu pai, tratar os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs e com pureza. Né? Isso é muito sério, né? Que a gente possa não desprezar os moços, né? Os mais novos, mas eles também têm sabedoria que o Senhor dá e eles também podem nos repreender, né? E para cuidarmos também dos nossos parentes, especialmente os da nossa casa. E se a gente não faz isso, a gente é pior que um descrente, né? Isso é muito sério. E ainda diz que a gente nega a fé quando a gente não faz isso, né? E no capítulo 5 ainda fala da conduta das viúvas também, como deve ser, a dupla honra para os presbíteros que lideram bem a igreja, que a gente deve fazer muito bem, não ser parcial, nem exercer o favoritismo, se conservar puro. Então, isso é atual e é pra gente, pra nossa igreja nesse dia, né? O capítulo 6 também fala, né, para os escravos devem respeito aos seus senhores, e se tiverem senhores crentes, devem servi-los ainda melhor, porque esses devem ser fiéis e amados. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, também fala, então precisamos cuidar como tratamos o dinheiro em nossa vida. Devemos estar satisfeitos com o que comer e vestir, né? E a gente não nasce satisfeito e contente, né? A gente, quando a gente se compara, vai no shopping, vai no mercado, olha a propaganda, olha o jornal, vem aquela insatisfação de querer, de ter, né? A gente vive numa sociedade onde a gente, infelizmente, o que as pessoas veem da gente é o que eles acham que a gente é, né? E não é assim. A gente tem que ser independente de ter, né? Então, enfim, depois, se você tiver um tempo, leia, são vários conselhos e desafiantes para a gente, né? Mas de uma profundidade, né? E aí o Paulo termina falando para o Timóteo, e aí eu termino também falando para você, né? Nessa noite aqui, que você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e que ninguém viu, ninguém pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém.
E aí depois ainda ele fala no 17, para o Timóteo, e serve para nós. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E essa pandemia mostrou, né, e tem nos mostrado que ela veio para todos os governos, para todos os países, para o rico, para o pobre. A doença ceifou a vida de muitos que tinham dinheiro, de muitos que não tinham. E aqui continua falando, dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Isso acontece se você fizer o 18, né? Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias de que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. Então, que o Senhor essa noite possa mostrar para mim, para você, se nós temos falhado, se nós temos pecado em alguma dessas coisas que foi falado. Se puder tirar um tempo, leia os capítulos, tem bastante coisa para a gente esmiuçar. E um desafio, né, que a gente tem todos os dias de servir a Deus, né, e a gente é pecador e depende da graça, da misericórdia todos os dias. Então, que nessa noite, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar ministrando o teu coração, mostrando onde você precisa mudar o rumo, né, da sua vida, dê esperança, e não esqueça que Ele é aqui no versículo fala, né, Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. Então o homem até chegou na lua, mas ele não foi mais, ele não pode mais, porque Deus põe limites pra gente. E Ele sabe, né, o tempo de cada um aqui na terra. A quem nem viu, nem pode se ver, a Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. E a graça seja com você, meu irmão, minha irmã, que a gente possa depois se encontrar e festejar todo esse tempo, cada dia ser melhor, né? Um crente melhor, um crente que ouve a palavra do Senhor e pratica, para que a gente possa mesmo estar espalhando o bom perfume de Cristo, né, nessa terra, nessa cidade, na nossa vizinhança. Então, é isso que eu tinha para você hoje. Um beijo grande e que a gente possa logo, logo estar dando aquele abraço gostoso, tá bom? Semana que vem a gente aguarda para ver o que o Senhor tem para nós, tá bom? Um beijo.